Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. A paisagem chama a atenção na área de quase 1.700.000 hectares da Raposa Serra do Sol, a terra indígena mais ao norte do país, na fronteira com a Venezuela e Guiana. Durante 30 anos, os habitantes nativos daqui, índios Macuxi, Wapixana, Taurepães, Patamona e Ingaricó, foram sendo expulsos, e o local ocupado por fazendeiros. Eles continuam aqui em Brasília, cerca de 5 mil, pressionando os ministros, lembrando que as terras indígenas, elas ocupam 14% do território nacional, são cerca de 120 milhões de hectares, equivalentes às áreas de Portugal, Espanha e França juntos. Se essa pretensão dos indígenas for atendida, se o Supremo derrubar o marco temporal, eles podem passar para 28% do território nacional. Paulo César Quartiero. Por um lado, um cidadão prestigiado que foi vice-governador de Roraima, deputado federal e prefeito do município de Pacaraima. Por outro, um fazendeiro produtor de arroz, apontado como mentor de uma série de ataques violentos contra indígenas durante a década de homologação definitiva da terra indígena Raposa Serra do Sol. Ele foi um dos invasores que mais já atacou os povos indígenas, que articulava os demais risicultores, próprios indígenas, para atacar o grupo que era favorável à demarcação em área contínua e que resistiu com o uso de força, inclusive, né? Índios acompanharam o julgamento no plenário do Supremo. A sessão foi suspensa em dezembro, quando a maioria dos ministros já tinha votado, 8-0 pela demarcação contínua. A reserva Raposa Serra do Sol foi criada oficialmente em 2005. Ocupa 1.700.000 hectares de terras contínuas, que incluem as fronteiras com a Venezuela e a Guiana, além de 3 municípios. 19 mil índios e fazendeiros produtores de arroz vivem na reserva. A comunidade indígena acusa a polícia militar de ataque dentro do território Raposa Terra do Sol, em Roraima. Gravaram a ação da polícia militar que atirou contra eles com balas de borracha na região do Uiramutã, dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. No local, os indígenas macuxis montaram um posto de vigilância para combater o garimpo ilegal de ouro. Segundo a polícia, o objetivo era cumprir determinação judicial para desobstruir a via. Os índios teriam atacado os policiais com pedras e flechas, por isso a reação com armas menos letais. Pelo menos 6 índios ficaram feridos. É isso que eles fazem. A gente não tá na casa deles não, a gente tá aqui na nossa terra, na nossa casa, e esses caras vêm nos atacar com bombas. Uma decisão da Justiça Estadual determinou o fim dos postos de vigilância dos índios em agosto, mas a atuação dentro do território é competência da Polícia Federal e não da PM. Terra indígena não era demarcada ainda. É garimpeiro, fazendeiro, todo mundo ali dentro. O índio não podia trabalhar. Ele não podia fazer roça, fazer a casa, fazer outro tipo de plantio, essas coisas assim, né? Então, a razão disso, já apareceu a demarcação das terras. O ano anterior, ele motivou muito o garimpo, né? Invasores aí, invadiu para fazer o garimpo, destruição da máquina, né? Muita coisa aconteceu. O Yanomami foi abandonado, principalmente crianças Yanomami. Raposa Serra do Sol. O preço da terra. Crônicas de sangue e impunidade em Roraima. Olhe para o mapa do Brasil. No extremo norte, em Roraima, existe um território que a Constituição chama de lar. A terra indígena Raposa Serra do Sol. Mas por décadas, essa terra foi mais do que um lar. Foi um campo de batalha. Não estamos falando de lendas antigas, estamos falando de fatos recentes, de emboscadas sob o sol causticante, de líderes silenciados no meio da noite. Esta é a história de um conflito territorial
levado ao seu limite mais cruel, onde a lei foi ignorada e o sangue derramado sobre a grama do lavrado, provando que para alguns a vida de um indígena não valia nada diante do poder do agronegócio e do ouro. Esta é a crônica de um massacre lento, e o mais perturbador é a história de uma justiça que falhou novamente. O coração do conflito, o território e os povos. A terra indígena Raposa Serra do Sol abrange mais de 1,7 milhão de hectares nos municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã. Sua importância é imensurável, não só pela biodiversidade, mas por ser o território ancestral dos povos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingaricó. No entanto, a demarcação contínua reivindicada pelos indígenas era violentamente contestada por ocupantes não indígenas. Eram os arrozeiros, fazendeiros que exploravam grandes extensões de terra para a monocultura do arroz. Eles se autodenominavam, abre aspas, produtores rurais, fecha aspas, e formaram poderosas frentes políticas e milícias armadas para impedir a retirada. Para eles, a terra não era cultura, era lucro. A escalada da violência, os anos de sangue. A década de 1990 e o início dos anos 2000 transformaram a Raposa Serra do Sol em uma zona de guerra fria. As ameaças eram cotidianas, mas a violência atingiu seu pico em incidentes específicos que se tornaram símbolos de luta. O assassinato de Aldo da Silva Mota, 2003. Aldo da Silva Mota, um respeitado líder macuxi de 52 anos, era um dos pilares da mobilização pela demarcação. Em janeiro de 2003, ele desapareceu. Dias depois, seu corpo foi encontrado com marcas de disparos, enterrado em uma fazenda no município de Uiramutã, uma área intensamente disputada. A investigação e o Ministério Público Federal acusaram 3 homens pelo crime, incluindo o ex-vereador Francisco das Chagas Oliveira da Silva, conhecido como Chico Tripa, sob a alegação de ter contratado pistoleiros para executar Mota devido à disputa territorial. O julgamento e a absolvição, 2008. Em dezembro de 2008, após 6 adiamentos e um julgamento de alta tensão no Tribunal Regional Federal de Roraima, os 3 acusados foram absolvidos por falta de provas. A decisão chocou e revoltou o Conselho Indígena de Roraima e a família. Para o movimento indígena, a absolvição era a prova cabal de que a justiça brasileira era a cúmplice da violência. O caso 10 Irmãos, 2008. Poucos meses antes do julgamento de Mota, em maio de 2008, ocorreu um dos episódios mais chocantes. 10 indígenas da comunidade Tauamã foram atacados, torturados e espancados por pistoleiros e não índios em retaliação a uma ação de retomada de terra. As imagens chocantes das vítimas feridas e o relato da barbárie correram o país. A batalha na corte e a desintrusão. O impasse na terra foi resolvido nos tribunais. A demarcação, homologada pelo decreto presidencial em 2005,
só se tornou definitiva após o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Em março de 2009, o STF, ao julgar a petição 3388, validou a demarcação contínua da Raposa Serra do Sol. A decisão determinou a retirada imediata dos não-índios, a chamada desintrusão. Essa operação foi executada pela Polícia Federal e Forças Armadas. A maioria dos ocupantes foi retirada pacificamente, com indenização pelas benfeitorias. Mas a vitória institucional veio com o alto custo do sangue. O caminho da impunidade, o resultado dos recursos. Voltamos ao caso que simboliza a falência da justiça, o assassinato de Aldo Mota. O Conselho Indígena de Roraima e a família Mota não aceitaram a absolvição de 2008. Eles recorreram da decisão. O objetivo principal era que o caso fosse julgado fora de Roraima, onde alegavam não haver imparcialidade devido à forte influência dos fazendeiros locais sobre o judiciário. Infelizmente, a busca por justiça plena encontrou barreiras intransponíveis. Os recursos jurídicos movidos pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho Indígena de Roraima foram, em última instância, negados ou não reverteram a absolvição. Os acusados pelo assassinato de Aldo da Silva Mota permanecem impunes. De maneira semelhante, os acusados de violência e tortura no emblemático caso 10 Irmãos também não tiveram condenações efetivas ou viram seus processos se arrastarem até a prescrição. Conforme denunciado pelo Conselho Indígena de Roraima, anos depois. A terra está em paz. A Raposa Serra do Sol é finalmente indígena. Mas a vitória tem um espectro. A violência na terra indígena Raposa Serra do Sol não foi um acidente, foi uma tática. O assassinato de líderes como Aldo Mota e a tortura dos 10 irmãos foram mensagens cruéis destinadas a quebrar a espinha da resistência indígena. O mais terrível é o legado que fica: a impunidade. A justiça constitucional foi feita, mas a justiça criminal, aquela que deveria punir os assassinos e torturadores, foi negada. O ar de Roraima pode estar limpo hoje, mas carrega o peso de crimes não redimidos. Aldo Mota e tantas outras vítimas são a prova de que no Brasil a luta pela terra é literalmente uma luta pela vida. E muitas vezes é uma luta que se paga com o próprio sangue, sem que o criminoso pague com a liberdade. Este foi mais um Maloca Pop. Até meu marido foi malhado. Se ele morrer, quem vai me sustentar? Quem vai sustentar os filhos dele?